Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Olá, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Finalmente, vocês que fizeram a pergunta, vai ter a resposta hoje. Só 7 pessoas, ok? Então, vamos para a aula 654 pelo YouTube 283. Então, como o YouTube começou depois, então já estava na metade, mas estava na aula 300 e pouco quando começou pelo YouTube. Então, vamos para a primeira pergunta. Eu engravidei aos 18 anos, eu e meu namorado tínhamos muitos desequilíbrios emocionais, problemas com drogas, mas ficamos felizes em receber esse bebê. As famílias ficaram apavoradas, mas também muito felizes depois. Como éramos muito instáveis, inseguros, com problemas emocionais e uso de drogas, nosso filho tem 8 anos e decidi separar-me. E o meu filho sofreu um impacto da separação e a ausência do pai. Hoje ele tem 16 anos, percebo o quanto ele tem refletido todo esse desequilíbrio e também a ausência do pai que não soube lidar com a separação e acabou se afastando do filho também. Ele não quer estudar, está bebendo e fumando, não tem nenhum objetivo na vida. Preciso ajudá-lo, sendo que tudo isso é responsabilidade minha e sempre fui uma pessoa desequilibrada. Bom, são vários fatores que você precisa corrigir. Primeiro, não é ver como uma pessoa desequilibrada. Você tem que se ver como filha de Deus. Você é filha de Deus. E Deus não criou ninguém desequilibrado. O que acontece é que você ficou perdida, ficou sem chão quando ocorreu tudo isso e depois teve que ficar com uma série de problemas. Então, primeiro detalhe, você deixou bem claro uma causa. Sofreu o impacto da separação e a ausência do pai. Isso é verdade. Mas antes disso, quando você ficou grávida, na hora você não quis a gravidez. Esse é um detalhe também que não pode ser esquecido. Isso causou um impacto emocional no seu filho. Ah, mas ele não tinha nenhum dia de vida. Exatamente. Mesmo assim, a criança sofre essa rejeição. Por isso, o que acontece quando a pessoa engravida e não quer a gravidez, depois vai aceitando, depois que nasce, então, tudo é bonitinho, é o queridinho do papai, queridinho da mamãe, mas essa situação, no primeiro instante que você soube da gravidez, isso é uma coisa que fica muito forte no emocional do seu filho. Então, esse é o problema. Outro detalhe é o impacto que que o pai dele sofreu com a separação e a ausência também, porque não soube lidar com esse problema. Bom, antes de mais nada, é preciso falar, informar idade, sexo e estado civil. Isso é muito importante, não esquecer de mencionar quando for fazer a pergunta. Então, você agora leia e releia Educação do Renascimento. Mesmo que você tenha lido uma vez e pense, já sei. Isso é um grande engano, ler uma vez, pensar que já sabe. Muitas pessoas já leram milhares de vezes a Sutra. E mesmo lendo, hoje descobrem certas coisas que antes não tinham descoberto. Então, leia, releia Educação do Renascimento. Mas não basta ler, você precisa praticar intensamente. Seu esposo, você mencionou que ficou perdido com a separação. Então, ele não queria a separação. Então, você forçou, você impôs a separação e, ao mesmo tempo, você ficou com um sentimento de tristeza ao vê-lo indo embora. Então, esse sentimento de culpa que está no seu inconsciente precisa ser eliminado através da oração do perdão. Pratique 40 vezes por dia a oração do perdão para ele e, na parte da tarde, faça o agradecimento com 1 quilo de feijão sobre a mesa.
passa grão por grão agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. Converse com seu filho e peça perdão pela separação. Explique detalhadamente, ele vai começar a entender e falar: filho, me perdoe porque nós não estávamos preparados. E converse com o pai dele e diga para ele dar mais atenção, mais amor, afinal é filho. Então explica para ele, fala para ele: olha, não faz mal que você fique sem jeito diante dele, mas enfrenta essa situação e fale para ele: filho, eu te amo, manda uma mensagem por semana: filho, eu te amo, papai te ama, né? Porque é muito importante fazer isso. Há muitos jogadores de futebol que os pais nasceram nessa situação ao fato semelhante e não conheciam o pai, ou o pai não quis assumir a responsabilidade. Depois que ficou famoso e rico, os pais começaram a se interessar por ele. Mas por que não se interessou antes? E os filhos também não deram atenção para ele. Então, imagine ele, o filho, diante do filho, seu ex-marido, diante do filho, praticando a oração do perdão. Imagine, ele aqui o seu filho, e praticando 30 vezes a oração do perdão. Aí recite 30 vezes, depois você inverte, faça o seu filho fazendo 30 vezes para o pai. Todos os dias faça isso durante 1 hora por dia. Então 30 vezes, 30, tá bom. E agradecendo um ao outro. Aí você imagine, o pai agradecendo o filho e o filho agradecendo o pai durante 30 minutos, ok? Próxima pergunta: 50 anos, casada. Há muitos anos tenho problemas nas 2 pernas, incham e nascem feridas. Leia 2 livros, leia e releia 2 livros. Melhore seu destino orando pelos antepassados e lições para o cotidiano, ok? Leia analise, por exemplo, melhore seu destino e já comece a colocar em prática. E depois, em outro horário, leia lições para o cotidiano. Colocando em prática o primeiro livro, você precisa fazer o seguinte: visitar o túmulo das 4 famílias, dos 4 antepassados, do pai, da mãe, do sogro e da sogra. Época de finados é para isso. Então, mas não gosto de cemitério. Ninguém gosta de cemitério, mas é importante fazer a obrigação, esse sentimento de gratidão aos pais antepassados. Faça isso e em casa, não leia no cemitério, leia Chuva de Néctar de manhã para os 4 antepassados e Palavras do Anjo à noite, ok? Não inverta, não, seja Chuva de Néctar da Verdade, que é a mais completa de todas, e Palavras do Anjo, que na verdade fazia parte da Chuva de Néctar. Como estava muito longo, o mestre resolveu dividir em 2. E outro detalhe: agradeça o esposo com 1 quilo de feijão. É muito bom praticar 20 dias, 30 dias que seja, você vai ver uma situação melhorando. Próxima pergunta: viúva, 74 anos. Fui diagnosticada com edema linfático nas pernas, mas precisamente na perna esquerda. As pernas doem muito, sempre ficam inchadas. E agora aparecem muitos caroços bem grossos por toda a perna. Estou também com insuficiência cardíaca. Bom, caroços grossos significa emoções grossas que você guarda ainda da vida conjugal. Então, ore para seu esposo, já que é falecido, faça uma oração 21 dias especialmente para ele, evoque o nome dele. Quando evocar, ele estará na sua frente. Você mesmo que não veja, ele estará te ouvindo. Aí você peça perdão, pratique a oração do perdão para ele. Ou então, antes disso, leia a revelação divina da grande harmonia. Muitas pessoas falam: mas não faz parte do ritual. Não é por isso. É importante pôr em prática aquilo que está na Sutra Sagrada, e a primeira parte que está na Sutra Sagrada é a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Não adianta você estudar a verdade sem antes se harmonizar, estar em harmonia com pai, mãe, com todas as pessoas da face da terra.
Por isso que as pessoas ficam chamando Deus, por que Deus me ajuda, por que a doença não sara? Porque você não perdoou, tá? Você não perdoou, não praticou a reconciliação. Então, ore 21 dias para o seu esposo, evoque o nome dele, peça perdão, agradeça também. Não importa se você tem razão ou não tem, o importante é perdoar. E depois que você praticar a oração do perdão 20 vezes, que seja, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ok? Em seguida, leia a Sutra Sagrada, explicando a frase por frase. Você fazendo esses 21 dias, em outro horário, faça para todos os antepassados. Próxima pergunta, feminino, 57 anos, solteira. Cuido de minha mãe com demência vascular há 6 anos e agora está ficando com o corpo duro. Sofreu com as traições do meu pai, teve 5 abortos, ela cultuava os anjinhos. Diga para sua mãe, para não ficar com o coração tão duro e aprender a perdoar. Por isso que o corpo endurece. Você falou que está ficando com o corpo duro porque ela teima em não perdoar o seu pai. E diga para ela, mãe, será que a senhora não fez a mesma coisa numa das vidas anteriores? Não necessariamente na última, pode ser na penúltima, ou 3 anos ou 5 antes dessa encarnação atual. A senhora com certeza deve ter feito, tá? Mas não importa com quem foi, mas o importante é que isso estava no seu inconsciente como sentimento de culpa por ter feito a situação. Agora a situação vem sobre a situação da senhora para a senhora aprender a perdoar, Da mesma forma que quando a senhora foi infiel e causou sofrimento para o cônjuge, então essa pessoa também precisou perdoá-la, tá? Então faça o seguinte, leia lições para o cotidiano e analise bem, não leia uma vez não, leia 3, 4 vezes, analise bem o comportamento das pessoas que se curaram dos problemas. Todos se curaram quando perdoaram, Não adianta ficar curada sem perdoar, não funciona. Por quê? Porque Deus manifesta-se quando existe amor. Onde existe amor? Deus é amor, é vida, então onde existe amor, harmonia total, é que Deus se manifesta. Quando não está manifestando aqui o sentimento de amor, aqui que Deus está aqui, ele não consegue sintonizar com a vibração de ódio, de mágoa, de ressentimento, porque ele é amor. Então, é automático, isso automaticamente, semelhante atrai semelhante, é amor aqui com amor daqui, aí Deus se manifesta. É assim que funciona. Então, leia lições para o cotidiano. Se seu pai faleceu, faça 21 dias de orações para ele e chame a sua mãe para fazer junto, para acompanhar, ok? Então, evoque o nome dele, leia a revelação divina da grande harmonia, aí fala, papai, vamos praticar o agradecimento, o perdão, e depois leia a oração do perdão, seguidamente, sem parar, durante 30 minutos. E diga para a mãe, perdoe papai. E comece a fazer o seguinte, depois da oração do perdão, fala, obrigado papai, fala, vamos agradecer papai e mamãe. Aí você puxa a recitação, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai. E diga para a mamãe, mamãe me acompanhe, por favor. Mesmo que no começo ela fique resmungando, vai no dia seguinte continue fazendo. Nos 21 dias fica obrigado papai, obrigado papai. De repente ela vai começar a chorar. Próxima pergunta. Eu sofro com dores na região lombar. Não tenho sorte nos relacionamentos e me sinto muito sozinha. Não aceito a doença da minha mãe, pois sei que Deus não criou coisas ruins. Sofro muito em vê-la assim. Por favor, me oriente. Você esqueceu 3 itens, idade, sexo, estado civil. Por favor, não esqueça desse detalhe, ok? Essa dor lombar é um relacionamento que você teve e que sofreu muito. Ou um relacionamento, outro relacionamento, que lhe causou muita tristeza, muita mágoa. Precisa perdoar esse ou esses 2 namorados. Você tem se queixado dessa situação,
mas não tem agradecido. Alguns fatos aconteceram que você ficou feliz, ou com um ou com o outro, e manifesta essa gratidão. Uma atenção que ele te deu, um presente que ele te deu, ele, outro, todos esses detalhes que a pessoa não esquece e só fica lamentando, lamentando, lamentando. Você vai ver que aprendeu muito com um, aprendeu muito com o outro. Então, esses fatos é o que você tem que fazer. Então, você diz, não tenho sorte nos relacionamentos, porque você precisa mudar o modo de ser. Não ser muito teimosa, não querer impor as coisas, também saber ouvir. Se você quer que o outro ouça, também você tem que ouvir, aí ele vai te ouvir. Mas se você não ouve, só quer impor, também o outro não vai ter um relacionamento bom. Porque para ter um bom relacionamento, você precisa saber ouvir e assim o outro também vai te ouvir. E é isso que funciona. Então, não adianta ficar muito preso ao ego, tem que ser assim, tem que ser assim. E outro detalhe, agradeçam os seus ex-namorados. Que tipo de doença que a sua mãe tem? É preciso mencionar, tá? Você não mencionou, então não dá para orientar com relação à sua mãe, ok? Próxima pergunta. 40 anos, feminino, casada, sem filhos. Tem uma doença autoimune chamada miastenia gravis. Faço tratamento, mesmo assim os médicos dizem que não tem cura e a tendência é conviver com isso. O que faço? Bom, você não nasceu com isso, você criou uma doença, então você pode fazer com que ela desapareça. Essa história de autoimune, os médicos falam que é autoimune, porque na verdade no inconsciente a pessoa não quer ficar curada. Ela não quer ficar curada, ou então tem um sentimento forte de autopunição e quer ser castigada. Então ela gera uma doença autoimune. Mas a partir do momento que aprender a perdoar a si próprio e aprender a manifestar o amor ao próximo e compreender que a vida é perfeita, a vida não é doente, Deus não criou nenhuma vida doente, então essa vida se manifesta, a perfeição se manifesta. Analise quando Cristo curava os doentes, curava os cegos, os paralíticos. Ele não viu o cego como cego, ele não viu Lázaro como morto, ele conversou com o espírito de Lázaro. Então, todas as pessoas que ele curou, ele via a natureza divina. A natureza divina é conforme Deus criou cada um. Vida perfeita, saudável, eterna, indestrutível e mortal. Nós não somos mortais, mortais é o corpo, mas a vida não. A vida é eterna, é sagrada, é amável, é dócil, é vida perfeita de Deus. Não tem nenhum defeito. Na vida não, na vida não. Mas a pessoa pode criar ilusão, guardar mágoa, ressentimento e depois começa a manifestar doenças e outros problemas mais. Mas isso é a projeção da mente que está em ilusão. Então, pratique rigorosamente o que ensina o livro Melhore seu Destino, orando pelos antepassados. Você tem falhado nas orações antepassadas. Todos os anos, você precisa visitar o túmulo de 4 famílias. Do pai, antepassado do pai, antepassado da mãe, antepassado do sogro, antepassado da sogra, da família da sogra, quando era solteira. Esses detalhes são fundamentais. E em casa, leia de manhã chuva de néctar, da verdade, e à noite palavras do anjo, todos os dias. Aí você vê a situação como vai mudar, ok? Próxima pergunta. Feminino, 54 anos, separada. Tenho 2 problemas de saúde, gastrite crônica e dores no estômago. O segundo problema é em relação ao sono. Não consigo se não tomar calmante. E muitas vezes ainda ronco bastante, importunando quem está do lado. Fiz no início desse ano cirurgia de cornetos e desvio do septo, mas pouco ajudou. Pouco ajudou porque a causa principal não foi atacada. Se atacando efeito, não resolve. Se existe a causa, é porque tem efeito. Querendo corrigir através do efeito, nem sempre dá certo. É importante atacar a causa. Você corrigindo a causa, o efeito muda também. É isso que acontece. E a causa são ressentimentos que você guardou dos pais. Começa dos pais. Por isso que seu casamento não deu certo. Você já guardou, você guarda ressentimentos da época que você estava no ventre da sua mãe.
algumas coisas que aconteceram, ou o pai ou a mãe queria sexo oposto, ou quando soube da gravidez não queria gravidez, alguma coisa que você ficou ressentida com isso. Então, volte mentalmente para a barriga da mãe e pense, e agradeça a papai, agradeça a mamãe, oração do perdão, e faça isso religiosamente. Não fique assim, imaginando só no veio da mãe. Isso daí, em psicologia, chama-se ressignificação. Você não vai mudar os fatos que aconteceram, mas vai mudar o sentimento que ficou da época. Isso é ressignificação em psicologia. Nessa ressignificação, imagine você na barriga da mãe, aquele livro Desperte o Talento das Crianças, uma senhora, ela fez isso. Quando ela teve um problema lá com o filho, e o filho de repente ficou mal criado, não quis mais ir para a escola, não quero isso, começou a jogar as coisas no chão. Quando o pai chegava assim, ele dava soco no pai, chamava de idiota, aí falou, não vou mais para a escola, totalmente revoltado. E essa mãe ficou preocupada, aí foi na Seitonê, e o pretor falou, você precisa renascer, você precisa renascer. E ela entendeu que a causa do filho ser assim é porque ela causou problema para os pais. Então ela entendeu e voltou para a barriga da mãe mentalmente e falou assim, eu estou na barriga da minha mãe, meus pais não estão me esperando com muita ansiedade. Estão esperando porque eu sou filha mais velha, e estão preocupados, estão batalhando. Aí depois ela analisa assim, eu nasci, meus pais ficaram felizes, minha mãe estava me cuidando, trocando as fraldas, meu pai também, dava-me uma mamadeira, e começou a falar, obrigado papai, obrigado mamãe. Foi quando ela lembrou que quando ela tinha idade, mais ou menos 5 anos, 6 anos, ela causou muito problema para os pais, porque era revoltada, porque o pai tinha que trabalhar, ficar muito longe, trabalhando em outra província, periodicamente era transferido para alguma outra cidade, outro estado, e devido à distância ele não voltava todo dia para casa, ficava lá dormindo uma semana e depois vinha para casa. Isso causou uma mágoa, tristeza muito grande para essa filha. Aí quando ela falou, obrigado, me perdoe papai, o senhor estava trabalhando para ter um alimento em casa, e a mãe também trabalhando para ter um alimento em casa, foi quando ela pediu perdão muito profundamente para o papai e para a mamãe. Aí o filho mudou. O filho se tornou dócil, bondoso. Então, ela tinha o quê? Dentro dela, um sentimento de culpa por ter causado sofrimento para os pais. Aí o filho estava causando sofrimento para ela, manifestando essa revolta. Quando ela entendeu, o filho mudou o comportamento. Porque tudo é projeção da mente. Então, não havia mais necessidade do filho ter esse tipo de comportamento, porque ela já não queria mais passar por esse problema, porque já entendeu e pediu perdão, e se arrependeu de ter causado problema para os pais. E nesse arrependimento é que manifesta o amor de Deus. Há uma frase que João Batista falava muito, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Essa frase, muitas pessoas interpretam que arrependa-se, porque aí você vai para o céu. Mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido que o reino de Deus, você está próximo de morrer, por isso que tem que se arrepender. Não é nesse sentido. Quando você se arrepende, Deus se manifesta bem com você. Então, próximo, Deus está pronto para manifestar quando você se arrepender, quando o seu sentimento, você substitui o sentimento de ódio, de mágoa, de tristeza, por sentimento de amor e gratidão. Aí, automaticamente, Deus estará se manifestando, porque está próximo, nesse sentido que está próximo. E muitas vezes a pessoa pode falar, mas eu não tenho mágoa porque eu não lembro disso. Lembra aquela frase, eu sempre digo, o consciente nem sempre lembra de tudo. Então, leia esse livro que eu lhe falei, Desperte o Talento na Criança, foi reeditado, graças a Deus. Esse livro é publicado pela Associação Pomba Branca do Japão, e o professor Seiichi Taniguchi, que era o supremo presidente
da Seichonen na ocasião, ele autorizou a publicação desse livro. Então, nesse livro é que a pessoa fala de voltar mentalmente para a barriga da mãe, foi quando ela fez um agradecimento profundo com relação a papai e mamãe. Ela mentalmente reviveu aquilo que aconteceu quando ela estava na barriga da mamãe. E leia, no mínimo, 3 vezes o livro Buscando o Amor dos Pais, ok? Leia o livro Buscando o Amor dos Pais 3 vezes, por quê? Porque na primeira leitura a pessoa só fica atento ao final do relato. E não percebe, não entende as explicações doutrinárias. Então, leia atentamente, releia, aí você vai ver que vai aprendendo na 4ª leitura, na 5ª leitura, vai aprendendo cada vez mais. Muito obrigado. O Carnaval de 2025 pode ser diferente. Você já pensou em aproveitar este feriado para transformar a sua vida? Participe do Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. Uma experiência única de profunda espiritualidade, aprendizado e renovação. Entre os dias 1 e 4 de março de 2025, em todas as academias de treinamento espiritual, você terá a oportunidade de se reconectar com a sua verdadeira essência como filho de Deus. Com práticas como a meditação Shinsokan, cerimônias, oferenda de trabalho, você viverá momentos de harmonia e renovação interior. Será um momento de união e aprendizado coletivo, em que você poderá compartilhar essa vivência com pessoas de todo o Brasil, fortalecendo a fé e a amizade. Independentemente de sua experiência prévia, este seminário é para todos, de todas as idades. Garanta sua vaga e comece 2025 com um novo olhar sobre a vida, cheio de alegria e propósito. As inscrições já estão abertas. Em caso de dúvida, entre em contato com a regional mais próxima de você ou com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou e-mail seminarios@sni.org.br. Venha viver essa experiência transformadora e começar o ano com o pé direito. Estamos esperando por você! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Para as pessoas que desejam formular pergunta, não adianta mandar por e-mail para mim, que eu não tenho tempo mais para responder isso. Vai ficar lá 3, 4, 5 meses sem resposta, ok? Então, escreva a pergunta mais resumida possível para o e-mail estudoaverdadedavida, tudo junto, @sni.org.br. E ter paciência de esperar, porque são muitas, milhares de perguntas que vêm para cá. Não somente de São Paulo, mas de todo o Brasil, do exterior também vem muitas perguntas. Então, espere que a sua vez vai chegar. O segredo da felicidade, diz o mestre, é saber esperar. Então, saiba esperar, ok? E a quem deseja pedir uma orientação, receber uma orientação pessoalmente, é preciso agendar pelo telefone operadora 11 5014 2258. Operadora 11 5014 2258. E depois de agendado, por favor, não ignore os telefonemas que, caso a sede central mande, porque hoje em dia a pessoa recebe muito spam e as pessoas não ligam mais, não atendem mais. Dá uma olhada no prefixo, se for 5014 é porque é da sede central. Então, atendo que tem uma mensagem para você. Então, vamos aos tradicionais abraços. São José do Rio Preto, Elizabeth Aparecida Jorge. Francisco Medeiros não colocou a cidade que mora.
Então é bom colocar a cidade que mora, porque as próprias pessoas que moram na sua cidade vão ficar felizes. Regional Santana, Maria Cardoso. Jabaquara, o Luiz Poeira. Tânia Bitonti não colocou a cidade. João Marco não colocou a cidade. Na Vila Sônia, São Paulo, Eliana Moura. Não perde nenhuma aula, pelo jeito também, né? Tânia Garitano, não mencionou a cidade. José Antônio Leite Vieira, não colocou a cidade. Guarujá, Magno Celestino. Extremo Sul, Zenaide Alves Ribeiro. Campinas, Vivi Pedro, também não perde nenhuma aula. Sergipe, Aracaju, Maria Joaquina. Pretores, Wagner e Claudete, da Regional Penha. E também nosso amigo Gerson Vedolin, ok? Vamos para a Verdade da Vida 38, 4 de novembro, página 125. Página 125. Aqui o mestre escreveu uma coisa muito bacana. Ele diz: lamenta o teu pouco amor ao próximo. Lamenta o teu pouco amor ao próximo. Em outras palavras, comece a dar mais amor ao próximo. Lamenta o espírito de crítica que domina a tua mente. Em outras palavras, pare de criticar. Não só verbalmente, como mentalmente você muitas vezes critica. Lamenta a falsidade que preenche a tua mente. Algumas pessoas que ainda estão agindo dessa forma, lamenta e mude, né? Lamenta a tua ociosidade, lamenta o fato, lamenta a tua ociosidade. Às vezes a pessoa, mas não sou ocioso. Às vezes você fica um pouquinho, quando tem coisa para fazer, não, depois eu faço, amanhã eu faço. Então, começa a fazer imediatamente assim que vier na mente o que tem que ser feito. Lamenta o fato de a verdade ainda não estar se manifestando na tua mente. Não estar manifestando na tua mente. Porque você ainda precisa praticar mais. Lamenta o fato de um intruso estar agindo dentro de si como se fosse o seu eu verdadeiro. Onde está o seu eu verdadeiro? Assim como estás, você diz que compreendeu a verdade só porque leu a verdade da vida. Não, de forma alguma. A verdade não está dentro de ti. O teu eu verdadeiro não está dentro de ti. Chama de volta, porque ele foi embora. Ele desapareceu, evaporou, né? Com um monte de forma de viver, o seu eu verdadeiro ficou camuflado lá, ficou escondidinho e não está dando vez para ele. Então chama de volta o meu eu verdadeiro, a sua natureza divina, que se manifeste. Aliás, o mestre ensina também que há várias formas de você fazer uma meditação bem simplificada. Você fala para o seu Deus interior. O reino de Deus está dentro de você. Então diz: ó Deus do profundo da minha alma, ó alegria infinita, ó vida infinita, manifeste-se, manifeste-se. Então é uma forma simplificada. Você muitas vezes não tem tempo para fazer o canto evocativo, ou então varia de vez em quando. Além de fazer, em outros momentos, fala: ó Deus do profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Se você anda muito triste, fale isso. Se você está um pouco doente, ó Deus do profundo da minha alma, ó saúde infinita, ó vida infinita, manifeste-se. E fale isso para que manifeste-se aquilo que está dentro de você, que é a sua própria vida. Que é a sua própria vida, ok? E vamos refletir, ler, refletir e mudar, ok? Lamenta o teu pouco amor ao próximo. Quem deseja evoluir e chegar perto de Deus precisa anular o ego. Então, eu não vou fazer porque ele não faz para mim. Eu não vou fazer porque ele não fez para mim. Eu não vou cumprimentar porque ele não cumprimenta também. Não importa se ele não cumprimenta. Fale, tá? E ele vai responder também. Quem quer chegar perto de Deus precisa manifestar o mais amor, mais caridade, ajudar o próximo. Então não adianta somente ler, reler vários livros, diferentes livros, diferentes religiões, porque se você não praticá-las, não vai resolver problema nenhum. Então não adianta somente ler, é importante pôr em prática, é manifestar amor ao próximo. É por isso que
nessa etapa de evoluir, é você vivenciar aquela situação. Então, lembra aquilo que um aluno perguntou para o Yogananda: quando uma pessoa é racista, na próxima encarnação ele vai nascer na raça que ele discriminou? Yogananda falou, com certeza. Então, mas se ele entendeu uma coisa, mas se ela não viveu, não passou por aquela situação, ele não gravou, ele não guarda exatamente aquilo que tem que ser guardado, tá? Então, muito amor ao próximo, muita caridade, anular o ego e procurar sempre cada vez mais ajudar o próximo. E mesmo quando a pessoa ajuda, eu falo, mas o que eu ganho com isso? Você ganha não naquele momento, mas ganha outros momentos. Então eu senti isso quando cada livro que eu escrevia era muito trabalhoso, mas está beneficiando muita gente, porque eu não recebo nem um centavo pelos livros que são vendidos. Toda direitos autorais fica para a Seitonoye, mas vem de outras formas para os meus filhos, para os meus netos. Então é muita alegria, muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos e muitas coisas também que vêm, quando eu penso, automaticamente vem um atrás do outro. Então, eu até nem comento aqui, mas na aula, que uma vez eu comentei que eu gostava de determinada coisa, começou a chover e Brasil, todo canto do Brasil começava a mandar aquele produto lá. Então, não comento mais, para não pensar que é indireta, ok? Frase de Maria Teresa de Calcutá, ela que fez muita caridade. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Não adianta falar uma coisa com falsidade, fingir que está falando, e agir, tem que agir com sinceridade. As palavras que nos dão luz aumentam a escuridão. As palavras que nos dão luz aumentam a escuridão da mente e passamos a irradiar essa luz. O importante não é o que se dá, outra frase de Maria Teresa de Calcutá, mas o amor com que se dá. O importante não é o que se dá, top para você, mas o amor com que se dá. Então, o mestre fala, é importante dar com amor, e a pessoa que vai receber também receber com amor. Amor dos dois lados. Vai receber, recebe com gratidão. Eu já tenho, eu já vi isso. Não faz mal, receba. Então, eu já comentei aqui que muitas vezes a pessoa pedia um autógrafo no intervalo, e aí uma vez uma moça falou, tão gratidão, não tinha nada para dar, me deu uma bala. Aquela bala toda melecada que abriu o papel, vinha tudo grudado. Mas eu recebi, muito obrigado, muito obrigado. A intenção dela não foi citar ou não, ela queria dar alguma coisa. A outra me deu uma caneta Bic toda mordida. Eu falei, muito obrigado, recebi com gratidão. Importante dar esse sentimento de manifestar a gratidão à pessoa. A pessoa está querendo agradar. Então, você fala, eu já tenho. Não, aí estraga todo o amor com que a pessoa está dando. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Outra frase da Maria Teresa de Calcutá, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Veio conversar com você, não pode sair triste porque foi maltratada, ou porque nós fomos grosseiros, fomos rudes. Então, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir-se melhor e mais feliz. Mais feliz. Isso é muito importante. Isso nos deixa felizes, porque se a pessoa sai diante de nós, vem conversar com aquela alegria e nós damos um chega para lá, ela fica muito triste. Outra, da Maria Teresa de Calcutá, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, não tem tempo para amá-las. Então fica só julgando, olha lá, criticando. Aí depois reclama porque que tem dores na perna, dor no joelho, porque que tem uma série de problemas. E a outra, de Maria Teresa de Calcutá, é mais fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem do nosso lado. Mais difícil é amar quem está do seu lado. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando uma pessoa, um cônjuge, trabalha muitas vezes longe, só vem umas 3, 4 vezes por mês e fica trabalhando longe, às vezes a pessoa não sai briga. Não sai briga porque não consegue amar quando está do seu lado. Mas tem que aprender a conviver com amor, harmonia
Isso tudo é importante. Temos de ir outra frase. Temos de ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão e de amizade. Então, é o que ela fez. Ela era de outro país e foi lá para a África e falou, eu vou fazer uma igreja lá, e conseguiu um lugar que estava abandonado e deram para ela, e aí ela construiu, abrigou muita gente e saía para procurar ajudar, procurar doações, aí começou a chover doações, aí foi possível levar avante essa entidade. Outra frase de Maria Teresa de Calcutá, em relação, do caso lá que diz que foi um milionário de Texas, vendo ela dando banho para um leproso, ele falou assim, eu não faria isso, nem por $1 milhão. Aí a resposta da Maria Teresa de Calcutá, o senhor não daria um banho ao leproso nem por $1 milhão? Eu também não, mas só por amor se pode dar banho ao leproso, só por amor. Frase do mestre Masaru Taniguchi, quando pensamos na profundidade do amor dos nossos pais, que no período em que fomos egocêntricos e exigentes, cuidaram de nós com todo carinho e atenção, não podemos deixar de agradecê-los. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Obrigado, papai, obrigado, mamãe. Às vezes nós reclamamos, xingamos, esbravejamos, mas hoje a gente entende, colocando no lugar deles, quanto amor que eles fizeram, quantas coisas boas que fizeram. E muitas coisas que fizeram nós não sabíamos. Não sabíamos que eles tiveram que trabalhar mais para poder comprar um presente no aniversário, para poder comprar um presente no Natal. O amor do Mestre, o amor é valor eterno. Tenhamos uma vida que faça aumentar os valores de duração eterno, como a beleza de espírito, o amor, a pureza, a bondade, a sinceridade, que continuam existindo mesmo após a morte do corpo carnal. Não devemos pensar em sacrificar essas virtudes para aumentar os bens materiais. Tem gente que fica muito materialista, esquece dessas coisas, vai à procura de dinheiro e riqueza. Quem se apega demasiadamente à matéria tende a perder a beleza espiritual. Aí você vê muitas pessoas que olham para o rosto, parece uma geladeira, parece que não tem vida, porque é muito materialista, muito interesseira. Mas, por outro lado, vê certas pessoas, por exemplo, a professora Teruko Taniguchi, muitas pessoas perguntaram a ela, professora, que creme que a senhora usa? Porque a sua pele é tão bonita. Ela falou, creme do amor. Era o creme do amor. O amor é que manifesta no rosto. Né? O amor consiste em salvar os nossos semelhantes. O amor é um eterno atributo do Espírito. Eterno atributo do Espírito. Isso está na A Verdade 2, página, A Verdade 9. A Verdade 9. Não é a Verdade da Vida, não. É a Verdade, coleção A Verdade 9, página 42. O amor só é perfeito quando se harmoniza com todas as pessoas ao seu redor, recebendo delas louvor e aprovação. Louvor e aprovação. E quando nós praticamos, alguém sempre nos diz, é tão bom conversar com você, eu ficaria horas e horas conversando com você, porque nós transmitimos esse amor. Eu fico muito contente quando na palestra, chega o final da palestra, a pessoa, acabou. Quando fala, acabou, é porque está gostando. Ou então, quando fica olhando para o relógio várias vezes, é porque está sendo chata, a palestra está chata. Então, ela não vê a hora de terminar. Então, é preciso fazer com que as pessoas fiquem felizes, transmita com amor. O amor, outra frase do mestre, o amor sabe suportar. A característica do amor é a perseverança. Aquele que logo perde a paciência e abandona um propósito tem pouco amor. Outra, da Verdade 9, página 142. No amor verdadeiro não há ciúmes. Tem-se ciúmes quando há o desejo de possuir exclusivamente para si. Isso não é amor verdadeiro, isso é apego, ok?
Verdade da Vida 38, 7 de novembro, página 126. A matéria não nos pode ferir. O sentimento sem amor é que nos fere e nos causa a impressão de que fomos feridos pela matéria. A matéria não pode ferir. Então a matéria está lá e você está aqui. Mas de repente você faz um movimento e você se machuca. É porque você está com um sentimento agressivo com alguém ou ressentimento de alguém. Então, lembrando bem o que diz na revelação divina da Grande Manhã, se fores ferido por algo, se você é ferido por algo, ou é atingido por micróbios ou por espíritos baixos, ou por algum material, é prova de que você não está em harmonia com tudo e com todos. Então, é importante esse sentimento de amor. Há muitos casais que quando brigam de manhã, depois acontece alguma coisa desagradável. Pessoas que estão sempre batendo o carro, é porque está sempre um sentimento de choque com alguém. Mesmo, continuando com a frase, mesmo quando aparece que fomos feridos pelas coisas materiais, se refletirmos bem, descobriremos que a nossa mente, temendo algo, odiando alguém ou indignado com alguma coisa, já estava ferida antes de sermos feridos materialmente. Então, nosso sentimento ficou desequilibrado. Ficamos com medo de alguma coisa, ficamos odiando alguém, ou magoado com alguém, ou indignado com alguém. Nós ficamos ainda em conflito, por isso que apareceu uma situação da matéria nos ferir. Ok? Verdade da Vida 38, página 131. Voltando para o sol que desponta, com os olhos fechados e mãos em posição de oração, recite de modo ritmado 20 vezes cada estrofe, em voz baixa, audível apenas aos seus ouvidos. Você atingirá um estado espiritual de êxtase, como se estivesse no seio de Deus. Então, eu vou ler, quem não está dirigindo, tem gente que fica ouvindo, assistindo quando está dirigindo, então, se você está dirigindo, não feche os olhos, tá? Mas quem não está dirigindo, feche os olhos e ouça o que eu vou dizer. E repita mentalmente. Deus é o todo de tudo. Deus é vida perfeita. Eu sou vida perfeita de Deus. Eu sou aquele que é saudável. Eu sou aquele que é inadoecível. Eu sou aquele que é imortal. Eu sou aquele que possui força infinita. Deus é todo de tudo. Deus está presente em tudo e me orienta. Deus é a sabedoria que traz a harmonia. Deus é a sabedoria que traz a prosperidade. Deus me conduz pelo caminho da harmonia. Deus me conduz pelo caminho da prosperidade. Deus é o todo de tudo. Deus está presente em todas as coisas e me protege. Deus é o amor sublime e perfeito. Estando Deus a me proteger sempre, estou livre dos temores, estou repleto de felicidade. Agora, imagine você acordando, a primeira leitura que você faz, ao acordar, antes de escovar os dentes, na cama, leia 10 vezes esse poema aqui. Abra o coração e aceite e mergulhe nessas palavras. Você vai ver a transformação que vai acontecer com você. Você vai ver que você vai estar muito mais autoconfiante. Você vai sentir Deus dentro de você. Você não vai ficar com medo, com temor, e você também não vai se apegar a certas coisas, vai aprender a perdoar o outro. Ok? Verdade da Vida 38, página 136. 20 de novembro. 20 de novembro. Quando a pessoa perde o espírito de reverência e gratidão, quando a pessoa perde o espírito de reverência e gratidão, todas as coisas perdem valor. Todas as coisas perdem valor. O espírito da pessoa que reverencia todas as coisas é espírito de Deus. O espírito que reverencia todas as coisas é o espírito de Deus. Assim sendo, quando o espírito de reverência se ausenta do coração de uma pessoa, Deus não está mais presente no interior dessa pessoa. O espírito de reverência
de humildade. Então Deus não está manifestando dentro dela. E se alguém, após ler esse trecho, criticar os outros, dizendo aquele sujeito vai mal porque perdeu o espírito de reverência, deverá saber que ele próprio é que perdeu o espírito de reverência. Então muitas vezes a pessoa fala, não julguei para não ser julgados, disse Cristo. Então, mas a pessoa fica julgando, criticando, né? Uma vez a pessoa falou assim, o mestre ensinou que não devemos julgar, mas tem um fulano lá que só fica criticando. Aí eu falei para a pessoa, o que você está fazendo agora? Você está criticando o sujeito, está criticando outra pessoa, né? Então é muito fácil criticar. Então não fica muito fácil criticar, mas é muito difícil abençoar. Mas nós muitas vezes esquecemos de abençoar, orar para o bem da pessoa. Verdade da Vida 38, 22 de novembro, página 137. Esse trecho é um dos mais importantes do livro todo. O livro todo nós vimos que estamos demorando porque tem muitas coisas maravilhosas, mas esse trecho é fantástico. É um puxão de orelha aquele que o mestre dá, que ele diz, hoje é dia do meu aniversário, 22 de novembro, a data que o mestre nasceu. Creio que não será inútil fazer nesse dia algumas observações sobre o espírito que deverá reger a nossa organização. O que nos rege é unicamente a vontade de Deus. Deus não admite que fale mal do próximo. No momento em que se falar mal do próximo, essa pessoa não mais será membro do nosso movimento. Porém, somos generosos e estamos dispostos a redimi-la como membro do nosso movimento. A qualquer momento, assim que ela tornar a obedecer à vontade de Deus e conseguir elogiar e agradecer todas as pessoas. Assim que ela voltar, elogiar e agradecer as pessoas, ela pode voltar. O mal, entre aspas, não é uma existência positiva. Portanto, ele desaparece no momento em que a pessoa percebe o seu erro. Aquele que renasceu para a nova vida não se prende aos velhos mares do próximo. Aquele que renasceu, ele não deve se prender às falhas do próximo. Ou seja, nós devemos tomar consciência dos nossos direitos e deveres. Eu lembro quando, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu conheci um brasileiro lá que vivia 22 anos lá em Boston. Então ele disse o seguinte, a primeira coisa que eu aprendi aqui, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, foi a frase de um presidente da República dos Estados Unidos. O cidadão que não conhece seus deveres, que não conhece as suas obrigações, não merece ser chamado cidadão. O cidadão que não conhece os seus direitos não merece ser chamado cidadão. Aparentemente é bonita essa frase, mas é incompleta. O cidadão que conhece seus direitos não merece ser chamado cidadão, mas também tem que conhecer os deveres. Não é somente conhecer seus direitos. Se a pessoa só busca seus direitos e ignora seus deveres como cidadão, está sendo egoísta. Está sendo egoísta. Só fica vendo o seu lado e não procura ver a consequência dos seus atos. Então, é aquele caso da pessoa que passa nos filmes, a pessoa é presa, aí fala, eu quero saber dos meus direitos. Mas, nessa hora, o policial não fala, você precisa saber dos seus deveres também, né? Isto, aquele que despertou para a verdade, antes que os outros, foi escolhido por Deus para praticar a verdade na vida real antes que os outros. Aquele que conhece a verdade antes que os outros, foi escolhido por Deus para praticar a verdade na vida real antes que os outros. Antes que os outros. Você, na verdade, ficou preparado antes que os outros. Então, você tem que praticar a verdade. O nosso líder, continuando, o nosso líder é a vontade de Deus. O nosso líder é a vontade de Deus. Por isso, uma vez que Deus nos transmitiu a verdade, para que nós pratiquemos, devemos obedecer à vontade desse supremo líder. Então, veja que a oração Pai Nosso, há uma parte que diz, Cristo ensinou, seja feita a vossa vontade.
seja feita a vossa vontade. E analisando o comportamento de Cristo, toda vez qualquer coisa, ele se dirige a Deus e obedecia a Deus. Mesmo quando estava sendo crucificado, ele disse, eu poderia chamar uma legião de anjos para me tirar dessa situação. Mas ele não fez isso, porque na oração, Deus não falou, não quis que ele fizesse isso. Porque caso ele fizesse isso, chamasse uma legião de anjos para tirá-lo daquela situação, isso seria a manifestação do ego. Mas a vontade de Deus é que manifestasse aquela situação. Mas sendo crucificado Cristo, mas é para ficar perpétuo o ato de Cristo, o amor de Jesus Cristo, para perpetuar. E tanto assim que já faz 2025 anos que ele deixou o corpo carnal, mas continua no coração de todos. É o amor, profundo amor que ele teve de curar leprosos, curar os doentes, curar os sábados, mesmo sendo perseguido pelos escribas e fariseus, de acusações, de fake news que faziam para ele, mas ele insistiu, persistiu em manifestar o amor. As pessoas, os leprosos, eram repudiados. Tinha que colocar uma coisa de lata, alguma coisa para fazer barulho na perna, que quando dava um passo escutava, e quando escutava o passo daquele barulho, todo mundo saía de perto. Mas Cristo não. Cristo desceu do vale, foi até onde estavam os leprosos, conversou um por um e curou todos. Um por um, ele foi curando os leprosos. Normalmente, ele não agia com repúdio para ninguém. Pessoa que procurava, ele atendia. Até aquele caso do centurião, que falou, mestre, o meu servo, um escravo do centurião, está doente, eu gostaria muito que o senhor curasse essa pessoa. Aí Cristo falou, eu vou na sua casa. O centurião falou, não, eu não mereço que o senhor vá na minha casa. Então Cristo disse, seja feito conforme tua fé. Aí ele falou para os discípulos, eu vi muita gente com fé, mas fé igual aquele centurião que bastou, ele acreditou na fé, na palavra de Cristo, seja conforme tua fé. A sua fé que ele fique curado, ele vai ficar curado. E o servo desse centurião ficou curado, porque ele acreditou nas palavras de Cristo e manifestou aquela mentalização para aquele servo. E o servo ficou curado. Então, esse é o amor de Cristo. Essa era a bondade de Cristo. E sempre, qualquer coisa, ele não fazia por vontade própria. Conversava com Deus e sempre, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, é a vontade de atender a vontade de Deus. É assim que nós vamos entender. Se Deus é o Supremo, Deus é o todo de tudo, amor absoluto, o Criador, e nós somos filhos de Deus, por que contrariá-lo? Por que teimar com ele? Né? E nós estudamos nesse mesmo volume as duas sutras budistas, não, foram 37, Hanyashingyo e Amida-kyo. E no final do Amida-kyo, recita-se 7 vezes Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Namo Amida Amitabha, você lendo atentamente o Amida-kyo, a Sutra Amida-kyo do budismo, você vai ver que Amitabha refere-se ao nosso Deus. O budismo não usa a palavra Deus, então usa Amitabha, mas ele propaga luzes e cada um é uma luz de Amitabha, assim como Deus propaga a luz e cada um é filho de Deus. É nesse sentido que também, tanto o cristianismo como o budismo, fala, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade e seja feita a vossa vontade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Você sabia que o homem possui infinitas possibilidades e dentro dela pode ter sucesso e prosperidade? Na verdade, sucesso e prosperidade nós já possuímos, basta manifestá-los em nossa vida. Mas fica a pergunta, como podemos fazer isso?
participando do Seminário da Prosperidade para executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. O tema central do seminário é Todos podem ter sucesso e prosperidade. Nele vamos aprender a despertar para a nossa natureza divina e como ter os hábitos corretos que atraem a prosperidade e o sucesso. O seminário acontece nos dias 15 e 16 de março de 2025. São apenas 2 dias que valerão por todos os outros deste ano incrível que acabou de começar. Olha só os orientadores que estarão conosco neste seminário. Preletor Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva, Preletor Milton Yuki, eu que vos falo, Preletora Letícia de Oliveira Comparini, e como convidado, Preletor Bruno Tiba Fatini. Este seminário é para você que quer manifestar verdadeiramente a prosperidade e o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações, acesse o nosso site ou diretamente na regional da sua localidade. Te espero lá. Até breve!